Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, ouvintes da Rádio Londrina. Que todos os nossos assíduos colaboradores e ouvintes, como é o nosso primeiro programa do ano, da dupla Cláudio e Gilberto, desejar um excelente ano para todos nós, com muita saúde, esperança, fé, e muita oração, que acho que o nosso país está necessitando. E a gente tem que realmente nos ligar, nós que temos um conhecimento um pouco mais aperfeiçoado, sem ser assim querer dizer que é melhor do que os outros, mas com compreensão de que a gente pode ajudar o país através das orações. E isso a gente estuda no Evangelho segundo o Espiritismo. O tema de hoje é um tema até de uma palavra bonita, suave, chama-se saudades. Nossas saudades. Em algumas manhãs, a saudade canta sonoridades estranhas. Parece que a alma despertou de um passeio em que comungou com os amores do lado de lá. Nesses dias, é bom recordarmos dos momentos de alegre convivência. Lembrar dos dias felizes, dos abraços demorados, das surpresas arquitetadas em datas especiais. Recordar do irmão querido, mais velho, que costumava nos pregar peças de agradáveis desfechos. Da irmã amada que nos levava consigo em passeios, que nos lecionava boas maneiras, que nos ensinava a pronunciar corretamente palavras difíceis. Recordar a alegria de nosso pai nas festas familiares, do seu bom gosto pela música, da sua maneira peculiar de narrar histórias ou fatos observados em suas viagens de negócios. Tantas coisas boas para trazer de retorno à memória. Nada de lúgubre, triste ou desagradável. Somente coisas boas. Coisas que alimentem nossa alma, conduzindo-a a uma suave comunhão. Como um revivenciar de dias doces e amigos. Lembrar do bolo especial de nossa mãe para os aniversários. Massa de pão de ló, camadas recheadas de frutas, de cremes de baunilha e chocolate. Cobertura branca lisinha, sem nenhum desnível. Cobertura que requeria claras batidas em neve, com adição delicada e gradual de açúcar refinado e peneirado. Tudo feito no capricho, sem pressa, desejando algo verdadeiramente especial. Por vezes, para ser diferente, coco ralado polvilhado por cima, imitando minúsculos flocos de neve. Neve que não chegamos a conhecer, senão depois de adultos em rara e peculiar nevasca em nossa cidade. Lembranças de carinho que nos alimentam a alma e arrefecem a canícula da saudade. Acreditemos, para eles também, os amores que partiram, o efeito é o mesmo. Eles, como nós, sentem saudades de momentos ricos de sentimentos. Vivem em outra dimensão, têm suas tarefas e seus afazeres, porque todos trabalham em qualquer das moradas do Pai. Mas sentem nossa falta. Desejam, como nós, reviver o aconchego da ternura partilhado durante anos. Esse rememorar é um momento de especial convívio. Que hoje saibamos aproveitar com doçura, com recordações felizes. Pensemos que no rememorar dessas lembranças felizes, eles estão conosco para sorrirem, se felicitarem. Doces oportunidades de reencontro.
saibamos aproveitá-las para nossa felicidade e dos nossos amados, onde quer que estejam, nesse imenso universo de Deus. Não há adeus definitivo para o que é imortal. Nossos amados não se foram para longe, apenas se transformaram na mais pura e radiante das lembranças, na força gentil que nos guia. Eles estão no sol que nos aquece, no perfume da flor preferida e, sobretudo, na alegria que escolhemos cultivar. Por isso, sorrimos, não para disfarçar a dor da ausência, mas para atrair a essência alegre de quem partiu. Esse amor que a morte tentou calar apenas elevou-se. É a certeza de um laço inquebrável, um para sempre bordado com saudade e carinho, que vive em cada batida do nosso coração e em cada raio de luz das nossas melhores recordações. É assim que o amor triunfa e a saudade é alimentada. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Saudades, cada um de nós temos um período da nossa existência que ela refere-se muito à idade de que cada um de nós está passando. Eu estou na casa dos 80, então a minha geração é lá de 45. Então a gente foi recebido dentro de uma família que tinha uma religiosidade. Talvez uma religiosidade sem conhecimento. Porque eu me recordo, já nessa época da década de 40, eu sou de 45, meu pai já frequentava a doutrina espírita. Só que naquela época era através de reuniões mediúnicas. Não tinha o estudo segundo o Evangelho, né? Por quê? Porque era a prática daquela época. Mas a gente já vinha de uma família que nos recepcionou, né? E isso foi uma programação reencarnatória de todos nós, né? Dentro de uma família, e essa família que me recebeu, meu pai e minha mãe, nós fomos eu e mais 2 irmãos. Então, tem momentos que eu estou lá em casa, às vezes sozinho, e essa expressão saudade, ela vem no coração da gente, né? Então eu fui dar uma pesquisada para ver o que quer dizer a palavra saudade em si, né? Porque a gente tem saudade sempre de coisa boa, nunca de coisa ruim. Se a gente vai ter saudade de coisa ruim, já é outro sentimento. E eu, por curiosidade, eu fui dar uma espiada. O que diz o dicionário, né? A gente sente saudade da perda e dor. Da perda e da dor, né? A gente tem saudade da alegria quando há o reencontro. E a gente tem saudade de entendimento. Da perda e dor, a gente já, na idade que está, a gente tem exemplo na família, né? Que são a perda, no meu caso, de irmão, de pai, de mãe e de uma filha. A doutrina veio nos acalentar o coração da gente de uma maneira diferente. Talvez se eu tivesse 30 anos, 35, 40 ou 45, eu talvez agisse com muita revolta no meu coração. Pela perda de uma filha
que foi muito querida ao nosso coração, que foi extremamente carinhosa, beijoqueira, né? Um espírito inteligente, né? Que se formou, foi trabalhar, constituiu família e que tem hoje, deixou o legado dela dois filhos, que são os meus netos. Um vai fazer 29 e o outro fez 25. Estão no caminho correto, trabalhadores, corretos, honestos, de bons princípios, educados. Então essa é uma saudade bonita. Então, quando a gente começa a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê que a oração tem que ser de uma maneira diferente, não de perda, mas daquele sentimento que o Pai precisou daquele espírito que já tinha cumprido a sua tarefa no período aqui como encarnada, já que o espírito é eterno. E ela desencarnou com câncer e que judiou muito dela. Então o pai diz assim: filhota, vamos retornar, que você já cumpriu com a sua obrigação de receber 2 espíritos, né, e filhos, que nos orgulha muito e tal. Com certeza ela está muito orgulhosa do lado dela. E a gente tem o hábito, eu e minha patroa, minha esposa, de a gente fazer oração todos os dias na manhã, de vibrar por ela, que ela continua a trajetória dela, que ela segue o caminho dela, lá com aqueles orientadores espirituais, companheiros que fazem parte da jornada, né? E por muitas vezes até entes queridos que se encontram no meio do caminho. Então a gente vibra não pela perda, mas pensando que nós com certeza vamos nos reencontrar. Então essa é uma oração de perda, mas não de dor, de conhecimento, né? E tem aquela de alegria, que é quando a gente está nesse momento como encarnados, quando a gente está distante da família. Eu estou distante de primos já há 44 anos. Lógico que eu me encontro às vezes esporadicamente, depois de 3, 4, 5 anos. Que é o caso que eu tenho uma irmã ainda viva e um irmão que já partiu também. Então, quando a gente ao reencontro com seus filhos, né, que são os sobrinhos, é uma alegria enorme. A gente, aquele abraço de saudade, aquele beijo na face com muito carinho, com muito amor. E são esses reencontros, né, que a gente tem. E a saudade do entendimento, ela na realidade é que a gente tem que ter Deus no coração e a referência de Jesus no nosso caminho. Por quê? Porque à medida que a gente vai entendendo as nossas falhas, a gente começa a lembrar daquela criatura na espiritualidade que já se encontra, vibrando pelo bem-estar dela, para seguir também o seu caminho. A gente não tem mais aquele sentimento ruim dentro do coração da gente. Quando a gente tem Deus no coração, né? E a religiosidade com entendimento, não simplesmente uma reza repetitiva. Não, aquela conversa que a gente tem com a espiritualidade, lembrando daquela criatura e conversando com ela, desejando o seu bem-estar, que ela esteja muito bem na casa do Pai, que a gente aprende também que tem várias moradas, né? Então isso serve de um alento. E eu pesquisando aqui nos livrinhos que tem lá em casa, eu achei interessante, porque é um assunto, saudade, muito restrito. Não tem uma coisa assim de vários livros que você vai ler. E eu pesquisando lá em casa com a ajuda da minha esposa, um livrinho lá do Francisco Cândido Xavier, do Espírito André Luiz, Entre o Céu e a Terra, tem um pedacinho que diz assim: deliciosa excursão.
É a história de um personagem que faleceu, velhinho, né? Eu só vou ler dois itens aqui para a gente poder talvez fazer um pequeno comentário a esse respeito. Começa assim: o velhinho desencarnado demonstrava absoluta indiferença ante a descrição do nosso orientador. Mas, como se a presença da nobre senhora lhe despertasse novo interesse, fitou-a de olhos subitamente iluminados e bradou: Antonina, Antonina, socorre-me, tenho medo, muito medo. A interpelada, que fora do corpo denso se mostrava muito mais delicada e mais bela, fixou triste e inquiriu com amargurado semblante: Vovô, que fazes? O ancião curvou-se e implorou: Ajuda-me. Todos na família me esqueceram, com exceção de ti. Não me abandones. Ele, o meu ferrenho inimigo, me tortura por dentro. Assemelha-se a um demônio, morando em minha consciência. Tentava agora enlaçá-la, aflito, mas Clarencio interferiu, indicando-nos: Ouça, amigo, nossos irmãos prometeram ampará-lo e, de certo, cumprirão a palavra. Nossa abnegada Antonina, no momento, precisa ausentar-se em nossa companhia por algumas horas. E isso, na nossa existência presente dessa encarnação, o que alimenta na realidade o ente querido é a lembrança que a gente tenha dele, que aí entra esse sentimento que é a saudade, de vibrar por ele, mesmo que a jornada dele não tenha sido de um bom cristão. Todos nós falhamos, né? Às vezes a gente amadurece com o tempo que vai passando pela própria idade e estudando a doutrina, que nos auxilia bastante, a vibrarmos por essa criatura não como perda, mas que o Pai ilumine o caminho dele, como é o caso desse personagem aqui que eu acabei de ler. Quer dizer, ele tinha um inimigo ferrenho aqui, quando encarnado, e que voltou para a espiritualidade. E ele, quando voltou, ele se sentiu perdido, a ponto de ele querer procurar a família. Ninguém lembrava dele depois de um tempo, porque às vezes a criatura lembra assim: essa semana estou com saudade lá do meu avô, no caso o personagem daqui da história, né? Era uma boa pessoa para mim, e elogia. Mas aí passa meses, passa anos e nunca mais lembra, esquece até do dia que ele nasceu. Isso é muito comum quando a gente não tem o sentimento de religiosidade dentro da gente. Porque quando a gente é jovem, a gente tem um percurso da vida da gente de buscar algo que atenda a nossa necessidade. E às vezes essa nossa necessidade, da nossa maneira de ver a vida naquele momento, conforme a nossa juventude, está mais ligado ao ter, a parte financeira da questão. E não no sentido de a gente trabalhar e cada vez procurar ser melhor. Não no sentido de ficar rico, nada disso daí. A riqueza vem em consequência do trabalho da gente e da própria programação que cada um de nós tem, porque o espírito é eterno. Nós temos um momento aqui na Terra para a gente evoluir.
eu posso vir numa família riquíssima. Se eu não tiver religiosidade no coração, eu sou capaz de morrer na miséria, porque eu nunca administrei nada. E de repente você vê pessoas extremamente simples, trabalhadoras, né? Porque tem que trabalhar para sobrevivência. E quando tem assim seus 60, 70 anos, agradece muito a Deus por ter conseguido um cantinho que ninguém vai tirar ela daquela morada. E outros acham que essa situação jamais vai deixar ele numa situação de miséria. Porque nunca se preocupou com isso, a família sempre supriu. E isso a gente vê com muita naturalidade. Gente que tem um pouco mais de vivência, a gente conhece famílias de que realmente os pais tiveram posse, tanto o pai como a mãe, deram condições a um filho, e esse filho com a mãe era meu filho querido com 40, 45 anos, tinha ele como se fosse um bebê, e não tinha responsabilidade nenhuma com o aspecto financeiro, porque tinha o que queria. Aí vai um grande defeito da gente, porque a gente nunca projeta o nosso futuro, né? A gente vive muito o presente. E esse presente a gente acaba esquecendo de agradecer a Deus. Esquece de fazer a oração de agradecimento ao deitar, agradecer o dia que a gente teve, né? A saúde que a gente tá vivenciando, a família que a gente tem, a gente esquece. Vai dormir, tô cansado. Você fecha os olhos lá, dependendo do dia, você já sucumbiu. E quando levanta, a gente também tem que fazer a oração, né? Pelo descanso, pelo conforto que a gente tem, né? E agradecer ao Pai. A gente lá em casa tem esse hábito. Primeira coisa, agradecer a bênção da vida, porque o Espírito, ele é eterno e a gente vive de experiência. E a encarnação presente nossa é uma experiência de vida, né? A família que o Pai nos confiou e a gente tem por eles, né? Eu vou dar um exemplo bem simples. Meu pai faleceu com 91 anos, minha mãe com 95. E eu fui um dos filhos, né, dos três, que com 13 anos já comecei a ir para o trabalho. A gente, além de não ficar na rua, estudava à noite, né, já com 13 anos, para ajudar em casa. E às vezes eu comento assim, que eu talvez não tenha sido um excelente filho. Aí depois eu penso comigo, mas eu nunca dei trabalho para o meu pai e para minha mãe, né? Mas eu esqueci de perguntar o tempo que minha mãe conviveu comigo aqui na cidade, os 5 anos que ela ficou lá em casa. Se eu dei muito trabalho para ela, se quando eu fui trabalhar o que eu ganhava ajudava em casa ou não, né? Então, eu lembro com saudades tanto da minha mãe como do meu pai. Só que naquela época, a gente não tinha o hábito que eu tenho hoje. Eu sou um avô beijoqueiro, mesmo com meu neto lá, já homens, né? Um vai fazer 29, o outro fez 25, o outro já fez 18 e tem um pequenininho aí de 1 ano e 3 meses. Então eu abraço, eu beijo, se encontro na rua ou não, ou se está com a namorada ou não. Os dois namoram firme e eu tenho as duas como neta também, né? Então eu às vezes me pego assim, nesse tema aqui de hoje, de saudade, falei, será que eu cheguei a ser um bom filho ou não? Me lembro que eu não dei trabalho assim, de ser rueiro, nada. Sempre trabalhei o tempo todo. Terminei de trabalhar agora com 80 anos. Desde dos meus 13 até 80. Sem falhar na carteira um dia, né? Em várias atividades, logicamente. E então, essa saudade que a gente tem dos pais, do irmão,
da minha filha, né? É uma saudade que não dói. É uma saudade que quando a gente ora para o bem-estar da onde eles estão, na morada que eles estão. Pode até ser que de repente um deles estão até bem próximo um do outro, né? Porque você tem a família carnal e tem a família espiritual. Eles se preparam para um determinado momento retornar, se for merecimento da evolução deles aqui no planeta Terra. Também tem isso, porque nós estamos passando um momento de grande dificuldade, da imoralidade, dos governantes, essas coisas todas. Então, de repente, aqui a Terra vai evoluindo, né? E esses tipos de espírito vai ser como nós. Nós, num determinado momento, devemos ter sido expulsos de algum lugar, né? Para vir no início da nossa evolução aqui no planeta Terra. E aí eu vi deixa eu pegar aqui, tem um item que é da própria saudade, que está na redação do Momento Espírita, é psicografia do Divaldo Pereira Franco, né? Foi passada pelo espírito Rabindranath Tagore, o Tagore, né? E aqui diz o seguinte, a gente vai lendo, vai prestando atenção, que ele começa assim. Isso daí foi publicado no Momento Espírita, esse título, a saudade, né? Vencido pela profunda angústia da minha mágoa, despertei quando o jovem rosto da manhã, adomado de luz, e o mar de nuvens viajeiras me convidaram para o banquete do dia. Levantei e percebi que não fora um pesadelo. A presença da tua ausência era a mais pura e triste realidade. Não sei dizer ao certo se a presença da ausência ou a ausência da presença, ou talvez seja simplesmente saudade. Lá fora, tudo respirava perfume e os braços do vento, carregando o pólen da vida, cantavam nos ramos do arvoredo delicada canção. Saí a correr, tentando fugir da fuma escura dos meus padecimentos. A presença invisível do bem-amado fazia-me arder em febre de ansiedade, enquanto os pés ligeiros das horas comiam à frente, impondo-me fadiga e desconforto. Embriagado pela saudade, meu ser ansiava pela paz. Em vão tentei exaurir as forças para livrar-me da dor, mas não lograva libertar-me do punhal da melancolia cravado no coração e da lembrança da sua ausência. Eu vou dar uma paradinha aqui, porque quando a gente está desesperado, e a gente presencia isso, às vezes até próximo de vizinhos, principalmente quem mora em apartamento, a pessoa num desespero, pedindo para aquele ente querido auxiliar, que sente muita saudade, mas pede para ajudá-lo. E esse espírito, nem sempre ele está equilibrado, como aquela leiturazinha que eu fiz aqui no início. Ele não está equilibrado, porque ele também, o passado dele não era dos melhores. Então, quando a gente começa a pedir
porque sente um momento de fraqueza, que tem muita saudade, seja da mãe, seja do pai, de uma avó, né? Pessoas que foram assim muito queridas ao coração da gente, a gente começa a pedir para eles auxiliarem. E nem sempre eles estão equilibrados na espiritualidade, porque também carregam defeitos como todos nós. Por mais que eles estão na espiritualidade 4, 5, 10 anos, depende muito do comportamento que eles tiveram aqui. Porque a gente volta para lá, vai na escola, vê as nossas imperfeições, melhorar ela lá, para um dia, quando a gente estiver bem equilibrado, a gente possa, numa oração que sai lá do fundo do coração de um ente querido, seja de um neto, seja de um filho, a gente pode, no descanso da noite, através das vibrações, equilibrar essa criatura, né? Ele talvez não vai lembrar do sonho, né? Mas acorda assim com outro ânimo, diferente, né? Parece que ele foi revigorado. Ele nem sabe que foi às vezes aquele ente querido que está ali para auxiliar ele. Mas ele primeiro precisa se equilibrar bastante. E a gente também fazer por merecer na oração. A gente fazer oração com amor, lá do fundo da nossa alma. Porque isso chega lá. Não se perde nenhuma oração da gente. Então, continuando aqui mais um pedaço, embriagado pela saudade, meu ser ansiava pela paz. Em vão tentei exaurir as forças para livrar-me da dor, mas não lograva libertar-me do punhal da melancolia cravado no coração e da lembrança da sua ausência. Quando, enfim, a tarde se escondeu no longe das montanhas altaneiras, outra vez tombei em mim mesmo, extenuado e só. Naquele momento, desejei que o Todo-Poderoso me dominasse com os fortes recursos da soberana misericórdia, livrando-me de mim mesmo. É aquela hora que a gente entra em desespero, né? Ou porque o momento em que a gente está vivenciando não é dos melhores, ou porque se separou, ou porque perdeu um filho, ou enfim, porque perdeu o emprego, ou a fortuna que tinha está comprometida, esse tipo de coisa. A pessoa entra em desespero, né? E não tem assim o discernimento de equilíbrio. Então, se o ente querido que está do lado dela vê esse desespero, ele talvez consegue passar fluidos que alimenta o coração dessa criatura e acalma, né? Para que com a cabeça mais equilibrada ele possa raciocinar. Continuando, parecia que não mais suportaria o espinho da saudade cravado em meu peito, já dorido e exausto. A ausência de sua presença queimava as fibras mais sutis da minha alma. E a presença da sua ausência feria-me o coração dilacerado e só. A noite devorou o dia e, ao escancarar a sua boca negra, mostrou a primeira estrela engastada no manto escuro, vencendo as sombras. Minutos depois, miríades de astros brilhantes compuseram o diadema da vitória total da luz. Você vê, num descanso da noite, com aquela ansiedade e aquele pedido assim de socorro que saiu do fundo do coração, esse espírito
que já está equilibrado lá, você vê, ele despertou, ele já se sentia melhor. Ele nem sabia que era dessa vibração que ele passou para a espiritualidade e recebeu isso de volta para acalmar o coração dele, para ele ter mais equilíbrio na hora de tomar as decisões, né? E aqui continua: só então, solitário e meditativo, compreendi como a minha canção de dor chegara ao ouvido do Criador, que me respondeu em vibrações fulgurantes de esperança à distância. Você vê, naquele momento ele já merecia da espiritualidade que ele levantasse mais leve, né? Porque a oração que sai do fundo da alma, ela tem um poder fantástico perante a espiritualidade. E o Pai reconhece isso daí, porque sai do fundo da alma, não é da boca para fora, né? É uma oração onde você conversa com a entidade, pedindo força, coragem para superar as grandes distâncias, né? Só então compreendi que não há escuridão que resista a um simples raio de luz, e decidi acender a chama da esperança em minha alma. E só então pude ouvir o sublime cancioneiro do silêncio e suas melodias repletas de som e paz, convidando-me a confiar em seu infinito poder e entregar-me aos braços suaves da esperança. Que aí muda o coração, a vibração, você acorda disposto. Por isso que muita gente às vezes sai para procurar algum emprego porque perdeu, mas ele vai descompromissado, nada, e chega lá, não gostei da cara da pessoa que me atendeu. E quando a gente conversa com o sentimento do coração, as portas se abrem. Pode não ser a primeira, para a gente ter uma experiência da perseverança. Não, então eu vou lá no outro lugar. E no fim, a gente encontra uma porta aberta pelo nosso merecimento. Mas a gente tem que fazer a parte da gente. E continuando aqui: se o manto escuro da saudade pesa sobre os seus ombros, ilumine-se com as pérolas da oração sincera em favor do bem-amado que partiu. Então ele recebe essa vibração da gente e ele, estando equilibrado, ele passa no descanso da noite essas necessidades nossas de equilíbrio, né? E terminando, preenche a ausência da presença com a lembrança dos momentos compartilhados nas horas alegres e confie no reencontro feliz. Esse tema ele está numa redação do Momento Espírita, que foi a psicografia de Divaldo, no Momento Espírita, tá? Isso é do dia 29 de março de 2010. Então essa mensagem é um alento ao coração da gente. E eu tive a oportunidade de ontem de um personagem do Japão, de uma família riquíssima. Lá tem esse lado que nem de príncipe, aquelas coisas lá, pessoal de muito dinheiro. E esse personagem, um jovem, já dos seus 25 anos, ele levou uma queda bruta e ele perdeu os movimentos. E ele não sentia mais nada da cintura para baixo. E os pais, com o poder econômico, levou ele primeiro para a Inglaterra, porque lá no Japão não tinha a especialização nessa área. Foi lá, fez todos os exames que deveria fazer e constatou que ele tinha perdido realmente lá no final da coluna esse movimento.
E eles não se conformaram com, tinha um poder financeiro, no caso, né? Levaram ele para a Inglaterra. E lá o resultado foi o mesmo. E terceira opção seria na Rússia, pelas informações que eles tinham. Aí a mãe tinha ouvido qualquer coisa de um hospital, se eu não me engano, chama Acácias, lá em São Paulo, que no Brasil teria um pessoal especializado nessa área, que valeria a pena tentar. Da família, alguém fala, mas aqui no Brasil não tem nem referência, nada, um país que a gente sabe que o nosso país, para muitos países lá fora, não tem importância que nós aqui damos, né? Acha que a gente é um bando de desocupado, porque as pessoas passam uma imagem negativa, né? Mas vieram e tentaram. E quem atendeu esse personagem foi Dr. Eduardo, eu não me lembro o sobrenome, se é Costa. Isso é um fato verídico. E eles têm um tratamento ligado à medicina comum, junto com a acupuntura, nesse hospital. E essa pessoa chegou ao Brasil, né? Eles têm, inclusive, avião particular, veio a esposa, se eu não me engano, o pai e uma irmã, uma coisa assim. Ao verem esse rapaz que estava na cadeira de roda, esse doutor falou assim, vamos já preparar, vamos começar já a atendê-lo. E levaram ele para um quarto específico, né, para uma sala. Não seria de cirurgia, seria primeiro de fazer uma análise clínica. E esse doutor, ele estava já deitado, ele não tinha movimento nenhum, nem dos dedos do pé, nada disso daí, né? Da cintura para baixo, ele não tinha movimento nenhum. Ele começou a ir apertando todo o movimento do corpo, e ele já tinha um estudo, no Brasil tem esse estudo muito aperfeiçoado nessa área, né? Depois eu termino aqui do que realmente aconteceu. Ele chegou num determinado momento do lado do lado direito, na altura da cintura, ele apertando, assim, canto por canto do corpo. Ele sentiu como se tivesse um tipo de um nódulo meio duro, que ele apertou e sentiu uma certa sensibilidade. A experiência desse hospital Acácia, eles são muito ligados a isso. Na Europa, eles são ainda daquela medicina que não está muito ligado a esse tipo de mecanismo, né? Deu aqui na radiografia e esquece, não vai sair daquela situação. E ele começou, no outro dia a mesma coisa, e os pais estavam acompanhando. Ele falou assim, eu não vou prometer nada, mas eu estou sentindo aqui que está como se tivesse uma coisa enrolada, como se fosse um nó. Não é bem esse o termo, né? É médico, mas para a gente entender, como se fosse um nó naquela região. E ele começou a fazer um tratamento, pediu primeiro para a enfermeira, que acompanhou a jornada dele 6 meses lá no hospital. Falou, me traz aquelas agulhas de maior comprimento. E ele começou, e ao passar dos dias, ele, com a sensibilidade dele e dos seus auxiliares, o paciente não sentia nada ainda. Ele viu que ali fosse como se tivesse bloqueado toda a energia que ia para o cérebro. Ao retornar,
ali fosse um canto assim de obstrução. Vamos dizer assim, eu vou falar na nossa linguagem, como se fosse um cano que tivesse entupido, vai. Não é bem isso daí, né, na medicina, mas só para a gente entender um pouquinho. E ele começou a fazer esse tratamento. Passado em torno de 2 meses mais ou menos, ele viu que aquela região já estava mais sensibilizada. Lógico que os pais, com a oração, com a crença, né, a crença deles, né, e também a misericórdia do pai e o merecimento do paciente, tá? Aquilo era uma prova que ele estava vivenciando no momento, né? E então era uma provação que ele estava tendo. Bom, passados 6 meses, ele já foi liberado, já andava assim, não corria, mas já andava normalmente, né? Depois desse tratamento. E os pais, com o poder que tinha, financeiro no caso, fez um intercâmbio com esse hospital, o Acácias, para mandar assim, tipo, no nosso dinheiro, 1 bilhão, que eles tinham muita fortuna, para auxiliar eles nesse desenvolvimento. Então teve as orações do pai, o merecimento desse espírito que teve uma experiência de paralisia por um período, né? De uma família que depois passou a ajudar a esse hospital, tá? Com recursos, e fez um intercâmbio que esse doutor Eduardo ia lá para o Japão, começou a montar uma clínica com pessoas com essa qualificação. E passou a fazer um intercâmbio, né? Então aquele que teve merecimento, porque às vezes a gente tem uma prova numa determinada existência que a gente tem que passar por aquilo. Mas hoje a gente vê que a espiritualidade tem auxiliado bastante em muitas situações, né? Hoje já tem descoberto, né, ainda não está nos laboratórios nada, mas já descobriram a cura para o Alzheimer. Isso foi agora, começo o final da semana que terminou, né, de pesquisa. Então a gente tem que ter no coração da gente, a gente já está chegando no final, a gente tem que conosco que a oração, quando a saudade bate, ela tem um mecanismo de superação enorme, porque a gente não reza rápido, a gente conversa, né? E essa conversa na espiritualidade, eles veem a sinceridade do nosso coração, né? E a criatura que está recebendo isso, ou seja lá desencarnado ou aqui ainda encarnado, se for para a evolução, porque está na programação dele, então essa oração ela tem uma força significativa. Então a gente não deve perder a esperança, né? Porque eu, por curiosidade, só para terminar, que já temos aqui mais um minutinho aí, eu fui ver o que quer dizer saudade no nosso dicionário, né? Porque a gente fala saudade, né? A gente fala com uma palavra doce, né? Quando a gente tem carinho pela pessoa que a gente não vê mais ou quando está ausente por um tempo. Então diz assim: saudade é um substantivo que descreve um sentimento nostálgico, melancólico e agridoce de falta, ausência ou anseio por pessoas, lugares, experiências ou momentos prazerosos que foram vividos em que se deseja reviver, sendo um conceito profundo e difícil de traduzir. Para outras línguas,
embora exista em diversas culturas. Em dicionário é definida como um sentimento melancólico, pela ausência de algo ou alguém querido, mas vai além da tristeza, podendo ser uma saudade gostosa ou um sofrimento. Então vamos ter isso conosco, né? Não esquecer que o Pai atende, né? Tanto foi verdadeiro, né? Que vai acontecer com todo mundo. Quando Jesus curou lá o paraplégico, o cego, né? Então a gente não pode perder a esperança e não esquecer dos ausentes. Conversar, vô, pai, mãe, irmão, receba o nosso abraço de saudade, que você esteja bem e continue o seu processo de evolução. Fica aqui o meu abraço sincero de um bom domingo a todos, mais uma vez desejando um ótimo 2026 para todos vocês. Um grande abraço. Olá, amigos, nós estamos com muita alegria nos recordando de momentos maravilhosos que vivemos com o nosso paizinho, o Sr. Hugo Gonçalves, que nos apresentou a doutrina espírita, que nos conduziu, que nos doutrinou praticamente, que nos favoreceu com tantos estímulos para que nunca desistíssemos no meio da caminhada, não esmorecêssemos durante as lutas que nunca foram fáceis aqui na Terra em função da necessidade de redenção. E começamos, a pedido dos amigos, a registrar alguns casos que vivemos com o Sr. Hugo. Pedimos até que companheiros nos mandassem, que conviveram conosco junto com o Sr. Hugo nos 100 anos de idade dele, né? Que conviveram os anos possíveis de aprendizado, para nos mandarem fatos que o sensibilizaram para nós também gravarmos aqui. E nos recordamos de um que nós vamos apresentar para vocês e vamos aproveitar para estudar o Evangelho de Jesus e a doutrina dos Espíritos. Hoje nós vamos estudar o capítulo Cristo Consolador em função desse ensinamento do Sr. Hugo. Por que é interessante para mim? Porque nos primeiros anos, quando eu procurei o Sr. Hugo, foi por causa das minhas angústias e aflições mediúnicas. Eu sofria muito. Eu trabalhava no sindicato rural, eu trabalhava na Santa Casa, e onde tem o sofrimento, onde tem o doente, onde tem as aflições, tem muita energia de angústias, muita energia de tristeza, muita energia de medo. E eu sofria com a mediunidade aqueles impactos vibratórios e vivia angustiado. E toda semana eu estava 2, 3 vezes por semana lá no gabinete do Sr. Hugo. Paizinho, eu não estou bom, paizinho, eu não sei o que eu faço, eu não suporto essas influências, sem falar nos obsessores que me acompanhavam. E 2, 3 vezes por semana eu estava lá. Um dia o Sr. Hugo me parou assim, ele falou, doutor, ele sempre me chamou de doutor José. Doutor José, sente aqui, faça favor. Você já ouviu falar em canga? E eu falei, olha, senhor, sinceramente não. E não mesmo, porque para as mulheres canga é uma saída de praia. Para os antigos é um material de madeira usado para domesticar boi. E eu não sabia. O senhor falou assim, olha, Zé Antônio, canga é um material, é um instrumento que a gente usa para pôr no pescoço do boi. Então eu fui na internet ali, gente, vamos ver se vocês conseguem visualizar. Vou pedir aí para a Cineia ver para mim se aparece, Cineia. É esse material de madeira que é colocado no pescoço do boi, que tem como sinônimo parelha ou jugo. Então veja para onde que vai nos remeter. Jugo, Jesus falando, o meu jugo é leve. Olha aqui uma outra imagem de uma canga. Você veja que são 2 peças ligadas em uma só, por quê? Porque é para emparelhar 2 bois. Por isso que é chamado, ou búfalo, né? Por isso que é chamado de parelha também. Ó. São sinônimos, aparece aí, né? São sinônimos para canga. O Sr. Hugo perguntou para mim, Zé Antônio, você sabe o que é uma canga? Eu falei, não. Canga é o seguinte, quando a gente vai adestrar os bois para puxarem carroça, se você põe os 2 bois um ao lado do outro, o que acontece? Um sai para o lado, o outro sai para o outro. E você nunca vai conseguir administrar a sua carroça. Então você põe a canga. Porque se um boi quer vir para cá, a madeira comprime o pescoço dele e dói. E ele volta para a linha reta.
Se o outro boi quer sair para lá, aquela madeira que eu mostrei a foto para você, parece uma forquilha, comprime o pescoço dele e dói, e ele volta para a reta. E os dois começam obrigatoriamente a andar em linha reta. Aí o Silvio disse para mim: Zé Antônio, a mediunidade, principalmente atormentada no início do desenvolvimento, o sofrimento da vida, as angústias, as aflições, são a canga de Jesus, são a canga de Deus. Em vez de ele usar a palavra jugo, ele usava a palavra canga. Eu não sabia que ele estava falando a mesma coisa que Jesus veio nos ensinar. Tomai do meu jugo, que hoje nós vamos então fazer uma reflexão breve. A canga, esses sofrimentos que a terra traz, são as cangas que Deus nos oferece para que a gente não saia mais do caminho, o que nós já fizemos em várias existências e só concluímos em dor, em sofrimento, em consequências funestas e desastrosas para a atual existência. Então, esse jugo, vamos passar agora para a palavra do Cristo. Esse jugo, ele está dolorido porque a gente tem a tendência a voltar aos hábitos antigos. Ele está sofrido porque nós temos os atavismos do passado que nos conduzem às mesmas atitudes que nunca nos fizeram andar diante da lei de Deus e que nos trouxeram os sofrimentos que hoje carregamos. Então vamos ouvir Jesus falando do jugo. Então, a passagem de Jesus está aqui, nós pegamos uma de Mateus, onde Jesus diz assim: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e sobrecarregados. Então era eu lá conversando com o seu Hugo, aflito e estressado. Eu não estava aguentando mais, sobrecarregado. É o estresse de hoje, a gente fala, eu não aguento mais. A gente chega no limite, eu não estou suportando mais, parece que nunca termina esse sofrimento. E Jesus diz assim: eu vos aliviarei. Então vinde a mim que eu vos aliviarei. Como que ele vai aliviar? Então ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, quer dizer, aceite essa canga. O que é a canga do Cristo? O que é o jugo do Cristo? Obedecer os seus ensinamentos. É isso que Allan Kardec vai nos ensinar. À medida do momento em que a gente segue os ensinamentos de Jesus, a gente não desvia do caminho, não vem dor, não causa sofrimento mais para a gente. Então ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim. Fala, como que eu vou aceitar então o jugo de Jesus se a gente tem a tendência a voltar a fazer as coisas que nós sempre fizemos? Então ele diz assim: que sou manso e humilde de coração. O que é ser manso? Eu estava pensando, manso é a pessoa que se submete a uma vontade superior. Jesus sempre fez a vontade de Deus e sempre fez com muito amor. Mestre, o senhor não vai comer? Nós temos fome. Eu me alimento de fazer a vontade do meu Pai. O amor de Jesus pela multidão que passava fome, a compaixão, o fazer a vontade dele. Ser manso é ser obediente às leis de Deus. Jesus ia obedecer a quem, se ele é espírito puro? Ao Pai e Criador. E humilde de coração, nunca se sentir superior ao próprio Pai. Sempre saber que Deus é quem sabe tudo. Tanto que quando falava da morte, ele dizia: só Deus, só meu Pai sabe a hora que nós devemos deixar a terra. E isso é ser humilde. Então olha a proposta de Jesus: ser obediente, obedecer a Deus, às leis divinas. E a gente não gera sofrimento para o futuro. Bom, mas hoje nós estamos vivendo a colheita do passado. Então nós estamos cheios de dores. E Jesus nos encontra cheio de aflições. E Ele está pedindo para a gente voltar para o caminho da obediência às leis de Deus, para que enquanto a gente se cura, enquanto a gente carrega a nossa cruz, que Ele já vai aliviando, Ele vai podendo nos ajudar. Então, o sofrimento, o fardo meu é leve, diz Jesus, o meu fardo é leve. O que Jesus está dizendo? Que se você seguir esse caminho, todo esse peso vai doer menos. Como? Então aí entra Allan Kardec quando ele diz assim. Então eu vou voltar aqui na lição de Kardec agora.
todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores, perda de entes queridos, encontram sua consolação na fé, na vida futura e na confiança na justiça de Deus. Quando vem Jesus falar da imortalidade, da misericórdia e da justiça do Pai, Ele já está nos oferecendo o caminho de tornar mais leve o nosso fardo. Uma vez eu gravei o programa número 9 das reflexões, que chama Ressignificando a Vida, que na verdade significa dar essa nova visão que o Espiritismo traz, mostrando que o que parece que é um castigo divino não é, é uma consequência, é a canga de Deus, é uma consequência dos nossos erros que causou a dor em nossa alma, em nosso espírito. E ele está propondo agora, confia na justiça divina, faça a vontade divina. E Allan Kardec está sendo muito claro, dizendo que os espíritos superiores, dizendo que esse é o caminho para que o fardo que nós carregamos fique mais leve, que é isso que Jesus quer dizer. Essa será a condição para que nós nos aliviemos, que o fardo seja mais leve, que aceitarmos o jugo de Jesus, que é fazer a vontade de Deus que Ele nos ensina. Deus nos abençoe. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.